Olá, seja bem-vindo em nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça, sempre com reflexões de fé e crescimento pessoal. Meu nome é Diego Gomes e quero trazer hoje uma proposta diferente, uma proposta onde, além do conteúdo, você também vai poder ver, né, compartilhar o que está escrito, o que estamos estudando, o que estamos conversando, né? Então, a ideia hoje é fazer com que você participe não somente de uma maneira audível, mas que você possa acompanhar na tela o conteúdo e até mesmo poder ver, rever, né, pausar e tudo mais. Bom, a ideia hoje é perguntar uma coisa para você, literalmente. Você tem percebido que o seu louvor tem evoluído? Existe evolução no seu louvor? Né? E quando nós falamos isso, a gente precisa pensar um pouco na Bíblia e pensar no que a Bíblia tem para nós a esse respeito, né? E a palavra está contida em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, né? De acordo com um estudo feito pela Universidade da Geórgia, há algo que pode revolucionar os relacionamentos, né? Depois de entrevistar 500 casais casados, o estudo revelou que estabilidade financeira e hábitos de comunicação saudáveis são importantes para a vida conjugal, mas nem de longe são tão poderosos quanto aquilo que chamamos de elogios. Casais que elogiam um ao outro se aproximam tanto que conseguem lidar com problemas como as dívidas e a má comunicação, né? Tanto elogios pessoais como aquilo que o seu cônjuge faz, essa é a ideia de elogio. Então, você acha que com Deus funciona da mesma maneira, né? Será que se eu elogiar Deus funciona da mesma maneira, a questão do relacionamento? Pedro achava que sim, né? Ele escreve: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, que está escrevendo para um grupo de cristãos perseguidos e sofridos, sabe que a chave para revolucionar a fé deles é o louvor. E ele passa o restante do livro dando a eles bons motivos para fazer isso. Tá, Diego, mas o que louvor tem a ver com elogios, né? Louvor tem a ver com essa ideia de evolução, então, principalmente quando o Pedro está falando aí. Bom, presta atenção na palavra bendito, né? A palavra bendito vem do latim, que significa literalmente bendito, ou aquele que recebe uma boa palavra. Isso tem um sentido principal e é um adjetivo que expressa louvor, então ele é uma expressão de louvor. Quando a gente fala bendito, a gente está expressando louvor, bênção, aprovação. Essa ideia dessa palavra é usada para referir a algo ou alguém considerado santo, abençoado, digno de referência ou de gratidão. Então, pensa aí, pelo que você pode louvar a Deus hoje? Pelo que você pode elogiar a Deus hoje? Será que, de repente, você pode começar com quem Deus é? Deus é santo, Deus é eterno, Deus é sábio, Deus é grandioso, né? E aí eu tenho que perguntar, você está buscando uma fé mais forte? Uma maneira simples de chegar lá é louvando a Deus, né? Como que a gente pode pensar nisso, né? É trabalhando os elogios, trabalhando esse bendito, né? Então, o elogio em grego significa simplesmente uma boa palavra. Muitas vezes nós deixamos os elogios para os discursos finais da vida, né? Os discursos fúnebres. Mas não precisamos esperar até a morte. Isso pode começar hoje, né? Eu fiquei sabendo de uma ocasião diferente. Foi quando um homem, né, um pai, fez 50 anos e a sua filha resumiu na sua festa lá uma carta com 50 elogios, né, 50 boas palavras sobre o tipo de homem que seu pai era e o tipo de coisa que ele fazia, né. De fato, eu não estava lá, eu só fiquei sabendo, mas consigo imaginar como aquele pai se sentiu quando a sua filha leu aquela carta, os elogios, as boas palavras. E também consigo imaginar como aquela leitura de boas palavras fez com que essa menina então admirasse cada vez mais o seu pai.
Não é por acaso que Pedro escreve bendito, né? Seja bendito seja o Deus de nosso Pai Jesus Cristo. Pedro sabia o poder do louvor, sabia o poder de elogiar diariamente, não os mortos, mas o Deus vivo, ao Deus vivo, né? O Rei exaltado que se chama nosso Pai e nos chama para sermos filhos amados dele. Pedro nos encoraja então a pensar hoje em 50 mil razões, né, fazendo uma analogia, pelas quais Deus é digno de ser louvado, bendito, exaltado, engrandecido, glorificado. Separe o que as palavras graça, misericórdia, salvação, perdão, paz significam para você. Faça uma lista das bênçãos que demonstram que Deus é digno de ser louvado. Se você tirar tempo para louvar a Deus hoje ainda, seu pai não será o único a ser tocado, pai, né, com P maiúsculo. Seu coração também será tocado. E falando em aniversário e essas coisas, né? Você já percebeu ou já respondeu a pergunta quem é que merece os louvores, né? Os parabéns de fato? Porque nós nascemos de novo. Pensa, você conhece uma criança que requisitou louvores por ter nascido? Imagina o cenário, né? Eu tento imaginar uma conversa entre a mãe e o filho, né? Mãe, lembra quando eu fiz você vomitar com enjoos matinais? Lembra quando eu chutava a sua barriga todas as noites, né? Lembra quando eu saí com os pés primeiro, fazendo o parto durar horas, né? A ideia de para sempre. Então eu estava pensando, mãe, será que eu mereço um bolo por causa disso? Ou presentes, ou que cantem músicas para mim? Sério isso, né? Será que a mãe iria concordar com isso desse jeito, né? Ah, Pedro talvez ficasse perplexo com os nossos costumes, né? Com os aniversários que comemoramos. Ele escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Quem merece o louvor? Os presentes, o bolo pelo nosso novo nascimento. Obviamente a palavra está aí no seu vídeo, ó, é Deus, né? Deus quem merece. O Pai que nos deu um novo nascimento, o Pai celestial que transformou pecadores naturais em seus filhos nascidos de novo. Pense, se é que você ainda não pensou, mas pense no milagre que é a sua fé. Olha só, nós somos nascidos no pecado. Nós somos hostis à autoridade de Deus, sem o Espírito Santo e mortos em nossas próprias transgressões. Olha só isso. Ainda assim, o Deus da graça não deixou que isso parasse, que continuássemos assim. Ele usou sua palavra viva e eterna para dar-nos novo nascimento, nova vida, nova esperança, tudo por sua grande misericórdia. Claro, em Jesus Cristo. Na próxima vez, então, que você pensar sobre ser parte da família da fé, pode dar um grito de louvor ao seu pai, não é verdade? Porque ele é quem merece, né? Ah, a ideia é que quando a gente fala de ter uma nova esperança, né? É também a ideia de gratidão, e a gratidão é o motor do louvor, né? Então, se você pensa em louvar a Deus, um motivo que vai impulsionar o nosso louvor é a gratidão. E essa gratidão, ela é fruto da esperança, né? De uma nova esperança, né? E, de fato, não há talvez palavra mais incompreendida na Bíblia do que esperança. Em português, a palavra esperança é usada para qualquer desejo aleatório. Não importa quão improvável seja a chances, confundimos muitas vezes a palavra esperança com torcida, ou com eu espero que ficar livre de um mal ou de outro, ou espero ir ver meu avô, ou tirar férias, ou mesmo que nas minhas férias não chovam, né? Não chovam, não chova. Mas a Bíblia tem uma definição de esperança radicalmente diferente, né? Uma definição que pode deixar você muito, mas muito feliz hoje ainda, é que essa esperança é definida por uma esperança viva, né? Então, Pedro, quando fala bendito seja o Deus
né, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, né? Então, nós somos regenerados, mas não para qualquer coisa, mas para uma esperança que ela é viva, né? Uma esperança viva, viva significa que não está morta, obviamente, né? Viva é pulsante, significa um futuro certo, né? Um amanhã garantido. Essa esperança viva significa um futuro vivo, bom e certo, algo incrível. Pode acontecer com certeza, ou melhor, acontecerá por causa dessa esperança viva, né? Está vivo, bom e o caminho e já tem chegado, né? Você e eu, como filhos de Deus, podemos não tê-lo ainda, né? 100% de uma forma mais concreta, mas teremos muito em breve e ele nos dará ou nos fará muito feliz essa ideia completa de esperança em nós. Você conhece a esperança viva de todo cristão, né? A alegria indizível e gloriosa de estar com Deus, é o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 afirma, né? A ideia é responder. Você conhece essa esperança viva que deve habitar todo cristão? Estar com Deus para sempre fará você tão feliz que você irá pular, dançar, gritar e adorar a Deus. Se os anjos que nunca foram perdoados por nenhum pecado já passaram milhares de anos louvando a presença de Deus, apenas imagine o que nós sentiremos quando virmos a face daquele que nos salvou do pecado para que pudéssemos nascer de novo na família de Jesus e experimentar uma esperança viva. Concluindo, então, a ideia é que a gente pode ter uma evolução na nossa adoração, na nosso louvor. E eu quero apresentar para você o modelo casa de oração. Né? Pense nas orações dentro de um processo de 4 passos: confissão, adoração, súplica e ação de graças. Você está vendo ali, né? Confissão, C. Adoração, A. Súplica, S. Ação de graças, A. Casa, né? Eu confesso que nas minhas orações elas tendem a pular passos e focar somente na súplica, né? O que é o terceiro passo. Vou direto pro querido Deus, por favor, abençoe isso e conserte aquilo, e esteja com eles. E você, me diz aí, você foca somente nas súplicas quando você ora também? Pedro oferece um encorajamento para não pularmos a confissão e adoração. Ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de pedir a Deus para acabar com o sofrimento dos seus amigos, Pedro encoraja os seus amigos a louvarem a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Mas por que ele faz isso? Quando nós louvamos, nossas orações mudam, elas evoluem. Quando gastamos tempo de qualidade em quantidade suficiente, dizemos coisas boas sobre o amor de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus, o controle de Deus, a presença de Deus, o caráter de Deus, e quando isso acontece, as nossas orações evoluem. Nós imediatamente começamos a se confessar: Deus, o Senhor é tão bom para mim e eu ainda escolho fazer algo tão ruim contra o Senhor. Adorar, né? Que é esse o sentido da ideia, né? Deus, seu amor é gigantesco, seu poder é incrível, o Senhor é completamente santo, a sua sabedoria é constantemente desejável, tudo está no teu controle e assim por diante. S, né, de suplicar. Deus, se as pessoas soubessem o quão bom o Senhor é, visitas ao médico, boletos e solidão não poderiam impedir a alegria delas. Então, abra os olhos delas para que conheçam ao Senhor o melhor, né? Conheçam o Senhor melhor, de uma forma mais assertiva. E aí a ideia do fechando o acróstico casa, né? Do modelo casa de oração, né? Que é o agradecer, né? Que é ações de graça. Deus, o Senhor sabe tudo e quer o melhor para mim. Então eu confio e agradeço ao Senhor. Peço essas coisas agradecidos porque sei que os seus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. E muito mais, mas que a vontade do Senhor seja feita sempre,
porque a tua vontade é muito melhor do que a minha vontade, né? Então, o desafio que eu deixo é que você possa começar todas as suas orações com uma palavra de louvor, né? Ah, confessando, reconhecendo quem você é, mas principalmente reconhecendo quem Deus é, né? Lembre-se, quer ter o seu louvor evoluído, né? Quer experimentar uma evolução no seu louvor, entenda, meu irmão, que a gratidão é o motor, né? Que Deus é quem merece o louvor, né? E conhecer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E desenvolvendo, claro, o modelo casa de oração. Fica a dica ali, né? Confesse ao Senhor quem você é. Adore ao Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. E aí sim, peça tudo o que está no seu coração. E agradeça de fato por quem Deus é e pelas coisas que Ele já tem feito e por tudo que Ele fará. Certo? Desafio, né? Orações com uma palavra de louvor. Certo? Deus abençoe você, fica na paz. Esse é o nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Espero que você tenha gostado desse modelo. Até o próximo. Grande abraço.